Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para o nosso dia 33 e falar sobre servir, como servir a vida dos seus clientes. Bora lá! Deixa eu disparar meus aviõezinhos. A Sônia tá sumida. Bora disparar os aviãozinhos aqui? Muito bom. Bora falar dos 6 pontos que traz esse dia 33. Como agem os verdadeiros servos, é o título do livro Uma Vida com Propósito, que a gente está estudando aqui. A gente está nessa peregrinação chegando ao fim, hein, minha gente? Dia 33, ele propõe 40 dias. Opa, apagou aqui meu... 40 dias, né? 42 dias, na realidade, o livro propõe. A gente falou em 40 dias, essa nova versão do livro tem 42 dias e a gente vai avaliar se vai seguir ou não. Mas beleza, bora lá para o dia 33. Como servir a vida dos seus clientes? Ele propõe aqui que um servo, uma pessoa que trabalha e que coloca a sua vida a serviço, que busca esse propósito no servir, tem 6 características. Eu vou trazer aqui nessa live, eu já vou começar com o conteúdo, porque eu quero trazer 10 pontos, e não 3 ou 4 ou 5, como eu estava trazendo, né? Serão 10 pontos e bem assim, direto ao ponto. Então, ele fala das 6 características da pessoa que é reta no seu coração, que busca uma vida com propósito, que busca servir a vida do outro com esse propósito maior. Então, eu vou trazer os 6 pontos e depois eu quero trazer os 4 outros pontos, só recapitulando, que são os 4 compromissos. Vou marcar aqui para não esquecer, hoje eu não fiz no computador. A Lena chegando, lindeza! Inclusive, pensei na Lena ontem. Já foi embora, Lena? Ainda tá por aqui. Eu vou lá te ver na... Não sei se você vai embora de ônibus, eu vou lá na rodoviária e tomo um café com você lá. Os 4 compromissos vão ser os 4 pontos adicionais que eu vou colocar. Então, é só um lembrete, porque eu já trouxe ele aqui outro dia, tá? Rosa. Tô de rosa hoje. Tô aqui. Ai, que delícia. Então, beleza, bora lá. 6 características de como servir a vida. E eu já coloquei aqui o título da nossa live de como servir a vida dos seus clientes, porque a gente serve a vida das pessoas que estão à nossa volta e é a forma do nosso empreender, né? Então, como servir a vida dos seus clientes tem 6 características que o livro traz e eu achei interessante trazê-las aqui. A primeira característica de um servo, e vamos falar aqui de servo, não é aquele que é capacho, tá? Não é. Inclusive, ele bate muito aqui na tecla do egoísmo, do individualismo, mas eu vou te dizer, a individualidade precede qualquer relação. Você pode olhar para as nuances dos seus desafios. Pode olhar. Todos os desafios que nós vivemos, passamos, superamos, todos os aprendizados que nós tivemos, é porque a gente viveu na pele algo que só nós poderíamos viver. As provas, as provações e provas e todo o contexto de aprendizado, ele é único e individual. Então, não tem como falar que, assim, o individualismo é ruim. Não é. Individualismo, o indivíduo precede qualquer relação. A individualidade precede qualquer relação. E assim, isso vale
para outro ponto que ele bate, que ele é contra no livro, sobre egoísmo. Eu costumo dizer que o egoísmo ele é utilitário. Porque primeiro, vocês já viram aquela... quem já viajou de avião já viu, e normalmente a gente salva a nossa própria vida, primeiro põe a máscara de oxigênio em você, para depois colocar no outro. Então é primeiro eu, depois o outro. E a gente já viu aqui que amar o próximo é como a ti mesmo, não mais nem menos. Então esse ponto do egoísmo e do individualismo, eu anulo do que ele traz no livro, tá? Porque não é o que eu acredito mais. É primeiro eu sim. Porque aí eu estando bem, fortalecida, eu consigo apoiar o outro. Se eu tô capenga, eu não consigo dar o apoio para o outro, tá? Então, servir a vida dos seus clientes é a partir da sua inteireza, da sua integridade, daquilo de quem você é. Beleza? Então, isso é um primeiro alinhamento antes de trazer as 6 características. Porque eu não vou trazer aqui o contexto que você tem que se anular, se abandonar, se lascar, se esfolar no asfalto para poder servir a vida do outro. Isso não é de Deus, não, tá? Então, para mim, isso é contra os princípios, inclusive das leis universais. A sua vida é extremamente preciosa para o Criador. Então, esse é um primeiro alinhamento que a gente faz aqui. Agora a gente entra nas 6 características, nos 6 pontos de um belo servo, esse que tem a retidão do seu coração, que deseja genuinamente servir a vida dos seus, tá? Eu tô aqui com uma retidão no meu coração. O que tem aqui no meu coração? Eu já falei para vocês ontem, inclusive revelei algo que veio na madrugada dos meus acordares, né, de madrugada. Veio uma coisa que eu sinto muito a presença desse divino que habita em mim de madrugada, né? Sobre a postura de Eva. Quem é essa Eva? É a mulher que me segue aqui nesse canal. Quem se conecta com ela vai estar aqui comigo. Vai aprender aqui no gratuito, vai aprender no pago, vai aprender, vai pegar as fichas, vai pegar as sementes e vai sair plantando. Quem que é essa Eva? Eu falei para vocês ontem, né, que a Eva antes, quando ela nasceu na minha cabeça, no meu coração, lá em 2022, ela era a mulher que escolhia viver a sua vocação e agia com amor, bondade e justiça. E ontem, quando eu tive aquele insight, às 3 e pouco da manhã, a Eva é essa que escolhe viver a abundância, tá? Então, EVA, escolhe viver a abundância. Se você é uma mulher que está desenvolvendo a sua capacidade, as suas habilidades de escolher, você está no lugar certo. Porque aqui eu quero estimular você a escolher cada vez mais viver a sua abundância. Então, bora lá. E eu sei que o caminho de acessar a abundância muitas vezes é pela porta do empreender. Não só, mas é uma das possibilidades, tá? Então, foi um dos caminhos que eu percorri. Bora lá para 6 características desta mulher, então, que ela escolhe viver a abundância a partir do seu empreender, do seu servir a vida com o seu trabalho, né? O primeiro ponto que ele traz é a disposição. A disposição, você estar disposta, você estar disponível para aquilo que é apresentado, aquilo que você tem de melhor. Eu estou disposta, estou disponível, eu estou aberta a transbordar na sua vida aquilo que tem dentro de mim. A Lena pode estar aberta a transbordar aquilo que está dentro dela, ensinando outras pessoas, ensinando outras mulheres, dando dicas poderosas do caminho encurtado, sabe? Então, a disposição é a primeira característica para servir. Se eu tenho medo que me falte algo, se eu acho que o que eu tenho não é o suficiente, eu acabo não me colocando disponível. Quando eu acho que tem uma coisa que eu ouvi outro dia que é muito real. O seu óbvio é o milagre, é a bênção que o outro espera. O que é óbvio para mim é a bênção que o outro espera. Hoje eu vou dar uma masterclass, por exemplo. Eu vou falar de como que eu, Luana, usei as datas comemorativas e festivas para fazer dinheiro e transformar meus finais de ano em viagem, em passeio para onde eu queria, em visitar lugares que eu queria.
Como que eu fiz? Isso para mim era muito natural. Eu via nas datas festivas a oportunidade de fazer uma grana extra, mesmo estando no CLT e trabalhando com a confeitaria no paralelo. Como que o açúcar me ajudou a sair da relação abusiva com caixa 2? Eu fiz um caixa 2 com açúcar. E era exatamente esse movimento que eu vou fazer hoje na Masterclass. Como que você planeja o seu 13º, 4º, 5º salário usando as datas festivas, usando o que você sabe fazer de melhor. Então, a sua disposição em contribuir com a vida do outro é a primeira característica. Entendendo que a sua totalidade, aquilo que é óbvio para você, que para você parece que é bobagem, se você transborda isso na vida do outro, o outro vai conseguir ter algum resultado. Entende? Então, é isso que eu vou fazer hoje. É o meu óbvio. É óbvio para mim, mas de repente não é óbvio para o outro. Entende? Eu vi na enquete que eu fiz lá no meu Instagram, muitas pessoas não têm noção de como calcular um 13º. Eu ensinei lá uma forma 1, muito simples, mas a forma 2, de como usar as datas comemorativas, como calcular de verdade algo que vai fazer diferença real na tua vida, é o que eu vou ensinar hoje na Masterclass, que para mim é muito lógico, muito óbvio, mas o meu óbvio é o milagre, é a graça que o outro pode estar precisando. Então, por isso, a primeira característica, tem que estar disponível, tem que estar disposta, tem que estar à disposição. Eu tenho que colocar tudo que eu sei à disposição. Nada me falta, nada vai fazer falta depois, tá? Então, primeiro ponto, disposição. Segunda característica de uma pessoa que serve com a retidão no coração, estar atenta às necessidades. Eu percebo que muitas mulheres que me seguem, elas têm uma necessidade de faturar mais, de ter mais dinheiro para ter mais acessos, mais realizações e mais tempo para desfrutar. Porque nada adianta, a gente se mata de trabalhar e não ter tempo para desfrutar. Como que eu pauso uma semana em agosto e viajo com o Marcel no nosso aniversário de casamento? Planejando. Olhando para esse atender as necessidades dos meus clientes, mas as minhas necessidades também. Quando a gente está atenta às necessidades, a gente primeiro está atenta às nossas necessidades, do meu guarda-chuva das funções, para depois eu estar atenta à necessidade dos clientes. Eu só consigo atender as necessidades do outro quando eu já atendi as minhas. Porque senão eu fico esperando que o outro atenda as minhas necessidades. E aqui entra muito ponto que a gente falou lá nas aulas, desde o dia 30, 31 e 32, a gente foi mencionando um pouco dos traços de personalidade. A Dani está aqui, a Lena está aqui, elas conhecem os traços de personalidade delas. Quando a gente olha para as necessidades e a gente olha para os nossos traços de personalidade, a gente consegue primeiro atender a nossa necessidade para depois atender a necessidade do outro. E na troca, na interação, se ainda assim eu preciso que o outro me ajude, coopere comigo em atender a minha necessidade, eu preciso comunicar que necessidade é essa. Entende? Então, aqui, vou dar um exemplo disso. Vou dar as 5 necessidades básicas. Do criativo, ele tem necessidade de diversidade. Do comunicador, tem necessidade de acolhimento. Do negociador, ele tem necessidade de poder, de acessar as possibilidades. O planejador tem necessidade de segurança. E o executor tem a necessidade da recompensa, do troféu. Uma rígida, ela não se coloca à prova se ela não saber o que ela ganha em troca. Então, esse é um movimento de eu atender minhas necessidades. Eu tenho necessidade, eu contei ontem para vocês, que com a minha oral e meu esquizoide juntos, soma quase 43, 45%. É muita necessidade de diversidade e acolhimento. O que eu faço? Quando eu termino a live, eu vou lá, vou me acolher no meio das rosas, vou pegar uma frutinha, vou fazer uma recompensa, porque eu tive aqui exposta falando para vocês. Então, quando a gente atende às nossas necessidades e a gente está atenta às nossas necessidades, a gente não atropela essas necessidades, a gente está disposta a atender
também as nossas necessidades, e aí a gente se sente inteira e pronta para atender a necessidade do outro. Hoje eu me sinto inteira e pronta para entregar a aula à noite, a masterclass. E eu sei que eu vou atender uma necessidade de muitas pessoas. Ainda que não venha muitas pessoas ao vivo, depois a aula vai ficar salva uma semana lá no meu YouTube. A pessoa vai acessar e vai atender uma necessidade. A dificuldade de planejamento e de como melhorar a reserva do dinheiro é uma necessidade real das pessoas que me seguem, é uma necessidade real de quem empreende. Comenta aqui se isso faz sentido para vocês. Então, estar atenta às necessidades é uma característica, a segunda característica de uma pessoa que tem um coração humilde para servir, tá? Terceiro ponto. A característica 3 é excelente, que fala assim, ó, fazem o melhor que podem com o que têm. Esse aqui é um dos acordos, inclusive, né? Que a gente vai falar lá no final. Faz o melhor que pode com o que tem. Nem mais, nem menos. Olha a importância da gente trazer o café. Amar a Deus sobre todas as coisas com café. De todo o teu coração, com toda a tua alma, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. E ao próximo como a ti mesmo. Você vai servir, vai estar disposta, disponível para servir a vida dos seus clientes, da sua família atual, a sua família, quando você atende sua necessidade e faz o melhor que você pode com aquilo que você tem. Deus não exige mais daquilo que você já tem. Então, quando você sabe que a Lena tá vivendo uma situação que ela me fez lembrar uma outra situação. Quando eu operei a vesícula, eu tirei, né? Abri aqui a minha barriga e operei a vesícula. E isso tem já, assim, gente, tipo, é muito tempo já. A Larissa devia ter uns 2 anos, a Larissa tá com 22. Então tem 20 anos isso, né? E eu lembrei que minha mãe veio passar um mês aqui na minha casa, porque eu tava de cama, eu não podia levantar. E eu tinha babá para minhas meninas, né? Eu tinha alguém para cuidar das minhas meninas. E aí, quando eu chamei minha mãe para vir passar um tempo comigo para me ajudar aqui, ela se colocou muito disposta e ela veio, olhou para o ponto das minhas necessidades, né? E aí, eu precisava de ajuda para banho, eu precisava de ajuda para um monte de coisa. E aí minha mãe, eu contei ontem para vocês que minha mãe era muito assim, ela me deixava largada, né? Ah, vai, é rueira, eu era mais rueira, meu pai que cuidava mais de mim e tal. E aí ela tirou 30 dias de férias do trabalho e veio ficar comigo. E olha só, a gente está olhando para o ponto de fazer aquilo que pode, né? Aquilo que você sabe fazer dentro daqui. Faça o melhor que você pode. E chegou um tempo, eu e minha mãe, a gente nunca teve muita afinidade, assim, de chamego uma com a outra. E aí ela chegou em casa e falou assim para mim, olha, eu vim para ficar vim para ficar 30 dias, só que eu vou te falar bem a real. Eu quero cuidar das suas necessidades de uma forma que eu vou te propor. Eu ajudo na comida, ajudo na roupa, ajudo cuidando de coisas, mas eu ajudo indo com as meninas lá para baixo, no parquinho, eu morava num prédio. Mas quem cuida de você é a babá. Você conversa com ela e a gente troca os papéis. Era o melhor que ela podia fazer. Entende? Era tipo assim, ó, eu tô aqui, estou disponível, estou atenta às suas necessidades, mas o que eu dou conta de entregar para você? Isso é um movimento do ser. Ela estava lá com o coração disposto. E ela foi realista com aquilo que ela dava conta de fazer de melhor. Eu cuido da roupa, eu cuido da comida, eu cuido das meninas, mas eu não quero limpar tua bunda. Foi tipo isso, entendeu? Tudo bem, tá tudo bem.
o que ela dava conta. Entende? Quando eu conversei com a Lena, ela me contou coisas sobre ela, né? E eu tava lendo esse capítulo do livro, eu lembrei da minha mãe. Falei, era o que ela dava conta, que honra, que amor que ela expressou quando ela colocou o limite. Assim devemos ser nós com nossos clientes. A gente não tem que arreganhar as pernas para cliente, fazer tudo que ele quer. Porque senão a gente fica com medo dele me trocar por outra terapeuta, por outra mentora, por outro. Ah, tá bom, ai. Entende? Ah, não quer comprar sabonete comigo porque acha caro. Eu acho que é um absurdo as pessoas ficarem colocando preço no nosso trabalho. Assim era quando eu tava com o bolo. Ah, mas seu bolo, nossa, R$ 60 o quilo é caro. Então, abençoada, vai comprar onde é barato. Entende? Quem é o cliente ideal? Acho que eu já contei aqui para vocês, né? É aquele que precisa do seu produto, valoriza o que você faz e pode pagar. Esse é o seu cliente ideal. Um desses 3 pilares falhou, pode deixar embora. É BO, tá? Então aqui é fazer o melhor que você pode no seu servir. Beleza? Quarta característica de uma pessoa que serve com retidão no coração. Dedicação em qualquer tarefa. Santa Teresinha do Menino Jesus já dizia: coloque amor em tudo que faz e isso será transformado. Então, é a dedicação em qualquer tarefa, não importa o tamanho, não importa quem vai ver. Silenciar aqui meu celular que eu esqueci. Não importa quem vai ver, tá? É você colocar dedicação, atenção, coração. A gente falou uns dias atrás que aquela opção do coração, quando você faz com amor aquilo que você faz, quando você tem entusiasmo naquilo que você faz, você é excelente por natureza. A excelência é uma natureza sua. Só a gente olhar para a perfeição que é a natureza. Só a gente olhar para os detalhes da natureza. Então, a dedicação em qualquer tarefa faz a diferença no seu servir. Na hora de você empacotar. Eu não tá aqui. Eu tirei daqui, eu fiz uma arrumação aqui na minha gaveta, na minha mesa, mas eu recebi o logo, né? Coloquei o logo do Quem Ama Fala aqui, ó. Cadê? Ah, ele tá aqui, ele tá pendurado aqui no meu tripé. Eu recebi, né, a minha corrente. Ainda não, tá bom, tranquilo. Tá aqui, ó, não tem problema. Eu recebi minha corrente, né? E aí, eu recebi junto um brinco, que é dourado junto com a corrente para combinar. E recebi um bilhete da pessoa que me trouxe, escrito à mão, falando: Luana, essa foi uma das peças de logomarca que mais tocou o meu coração, foi a peça que eu mais amei fazer. E aquilo me encheu de entusiasmo. Eu falei, olha que riqueza. Uma pessoa está servindo o Quem Ama Fala, que é a marca que eu quero construir nesse mundo, e ela foi tocada pela marca. Só que ela estava servindo a esta marca. Ela estava servindo a partir de uma semijoia. Então ela colocou dedicação em tudo que ela fez, na embalagem, o cuidado em embalar no plástico bolha, o cuidado de escrever o bilhete com uma caneta era uma caneta tipo gel, sabe assim, um zelo. Você percebe o zelo quando você faz, quando você recebe algo que foi feito. Não é sobre a grandiosidade, mas é sobre o trivial feito com amor. Isso é servir a vida com dedicação em tudo que faz, em qualquer tarefa. Entende? Hoje eu não escrevi no computador, normalmente meu computador tá aqui, né? E eu escrevo as coisas que eu vou trazer para vocês aqui no computador. A Gi chegando aí. Hoje eu fiz uma anotação aqui, ó, no meu caderninho, dos pontos que eu quero tratar com você. Por que eu tô fazendo isso?
Eu tô me treinando, né, minha gente? Contei pra vocês que eu tô treinando. Então, eu só coloquei os pontos conciliado com aquilo que eu já li do livro. O livro tá aberto aqui. E aí eu falei, hoje eu vou treinar e vou fazer de uma forma diferente. Mas isso não diminuiu a minha dedicação na preparação. Eu tô aqui há meia hora, eu chego antes aqui. Aí eu faço uma oração, coloco a intenção no meu coração de tocar a vida de vocês. E aí eu falei, é isso, hoje eu vou fazer de uma forma diferente, me experimentando. A gente falou ontem sobre experimentar nossas habilidades. A habilidade do improviso é uma habilidade nata do comunicador, mas eu tinha muita dificuldade em improvisar. Por quê? Porque eu tinha que engolir o choro cada vez que eu improvisava, né? Então eu tô aqui nesse movimento hoje, com dedicação em cada tarefa. Então, essa é o quarto ponto, a quarta característica de quem serve com retidão no coração. Bem-vinda, Gi, bom dia, sua lindeza. Quinto ponto, quinta característica de quem tem o servir na retidão do coração. É a fidelidade à sua natureza. A amada, a gente falou da forma, né, do acrônimo forma nesses dias. E aí, dentro da forma, é que você é quem você nasceu para ser. É uma violência, é uma crueldade com você mesma, você ir contra a sua natureza. Então, a fidelidade à sua natureza vai te tornar uma pessoa muito mais gostosinha para o seu cliente. Entende? Aqui é um ponto assim, tipo, a Giovana ontem ainda falou assim, adoro a Luana, porque ontem eu contei um episódio para vocês, né? Que eu tô recebendo uns vídeos lá de uma galera aí. E aí, porque eu falo muito dos 4 P's da castração, e aí eu recebi um vídeo lá de vereadores e políticos assumindo Jesus como Senhor e Salvador, de uma galera religiosa aí, de uns pastores e tal, né? E aí eu recebo, né? Tá, amém. Deixa eles, né? Para mim, isso que a gente tá fazendo aqui é a longo prazo. Evas, essa mulher que escolhe viver com a abundância, e viver com a abundância é promovendo um ambiente saudável para os filhos, dando espaço, liberdade, autonomia. É você olhar para cada uma das suas funções, como a gente fez ontem, saber quais são os vícios que eu tenho em cada uma delas que me impede de fazer escolhas que vai fazer eu viver uma abundância. Isso é um movimento que começa agora e que vai para a posteridade, porque é um movimento de longo prazo, entende? Esses caras que estão no poder hoje, e a igreja, da forma que ela é constituída, ela ainda é castradora. A igreja tem uma doutrina do medo, do medo. Eles domesticam a gente e as pessoas através do medo. Você vai para o inferno, vai arder no fogo do inferno. E os políticos, eu contei para vocês já a história de políticos que eu conheço aqui na minha cidade, que saiu, entregou o cargo porque estava com vida ameaçada, família ameaçada, porque ele não queria entrar na corrupção, não queria se corromper. Então não é um processo, porque o vereador X assumiu Jesus como Senhor Salvador. Glória a Deus, se a vida dele for transformada genuinamente. Mas muitas vezes pessoas usam isso para manipular as pessoas, tá? Então, esse é um movimento que eu quero olhar. O que Jesus foi? Revolucionário nas leis da época dele. Tanto que ele falava, como assim de sábado não pode curar um doente? O que vale mais, a vida ou uma lei? É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, trazendo um novo olhar. O que vale mais, a vida ou a condenação de nós, mulheres, ficarem em cárceres de relacionamentos ruins, em trabalhos ruins? Porque fomos condenadas a isso. Então, para nós que estamos no movimento do servir a vida, a gente já tem que sair já tem que ir rompendo esses cárceres da nossa vida. A gente tem que ir abrindo, rompendo as correntes que tem aquelas bolas de ferro que nos seguram muitas vezes, que nos impedem de avançar. Então, a fidelidade à sua natureza
É a gente fazer aquilo que a gente falou ontem, descobrir, tirar as molduras daquilo que você foi moldurada, condicionada, e poder fazer uma escolha nova com a sua autenticidade. A prosperidade mora na sua autenticidade. Haverão pessoas que vão se conectar comigo e haverão pessoas que vão se afastar de mim. Eu contei para vocês lá no comecinho do nosso estudo que o meu perfil perdeu alguns seguidores. Só que você sabe o que aconteceu? Eu tô acompanhando os números. E eu não tô de olho em seguidor não, tá? Não é, isso para mim não é métrica, mas eu tô de olho. Ontem mesmo eu tava olhando o meu perfil, ele tá com 858 seguidores. Ele já cresceu quase que 20 dos 10 que foram embora. Então, quando você tem uma mensagem, você é o mensageiro, você escuta uma mensagem, você é um mensageiro, vai ter aquele que vai ouvir a sua mensagem tal como ela é. Outras pessoas vão falar de empreendedorismo, outras mulheres vão falar de empreendedorismo, mas ninguém vai falar como eu falo. O CPF forte sustenta o CNPJ. O que é o raio do CPF forte? CPF forte primeiro começa com quem está por trás do CNPJ. É o guarda-chuva das funções. Uma mulher sem o guarda-chuva das funções em ordem, ela não tem força para ir para a vida. Ela não tem força para empreender e servir a vida do outro da forma que é proposta aqui. Ela vai servir muitas vezes buscando o reconhecimento daquilo que ela não teve lá dos seus cuidadores. Ontem virou uma chave aqui para mim na live. Eu contei para vocês que eu fui fazer bolo buscando ouvir aquela voz da minha mamãezinha falando, faz o que você sabe fazer de melhor. Era a forma que ela me elogiava quando eu fazia os bolos. E era o que eu esperava, eu não tinha poder, eu não tinha força para cobrar meus bolos no começo. Tudo que eu esperava era um elogio, porque eu ainda estava fora da ordem, esperando o elogio da minha mamãe, inconscientemente. Então, o CPF forte que sustenta o CNPJ, primeiro eu tenho que estar com o meu guarda-chuva das funções em dia, em ordem, com a haste fortalecida, para depois entrar no CPF, que é cliente, planejamento e faturamento. Senão, eu não consigo me relacionar com o meu cliente, a colocar os limites necessários, fazer os acordos claros. Não consigo executar um planejamento. E faturar, então, menos ainda. Porque se o sucesso tem a cara da mãe, segundo Bert Hellinger, como que eu faturo mais e não dou substância para aquilo que eu faço de dinheiro? Porque provavelmente eu estou com o meu guarda-chuva das funções em desordem. Que eu estou maternando pessoas que não me pertencem. Seja o cliente, seja o fornecedor, seja a empresa, seja qualquer outro, tá? Então, respeitar a fidelidade à sua natureza. Eu sou acolhedora? Sim, mas tem que ter um limite. Eu tenho que respeitar essa natureza, tá? Sexto ponto que o livro traz: ter discrição. Muito rico esse ponto, porque aqui me lembrou muito aquela passagem de que a mão direita faz, a esquerda não vê. Discrição. É importante isso. Eu contei outro dia para vocês, né? Acho que nunca ninguém soube disso. Eu tinha uma lista de espera de pessoas que não poderiam pagar pelo meu serviço, pelo meu trabalho, pela análise corporal. Era uma forma de eu contribuir. A cada 10 pagantes, um não pagava. Não é que não pagava, sempre precisa ter um pagamento, tá? A pessoa precisa, a Gi que trabalha com atendimento, a Lena que trabalha com sabonetes, a Dani que vai trabalhar também com mulheres, né? Não é que eles não precisam pagar. Quando a pessoa tem uma questão psicológica aí, tá? A pessoa que não paga nada, ela não reconhece o valor percebido e recebido. Então, no mínimo, quando eu falava que a pessoa estava numa lista, ela ia pagar um valor de uma cesta básica ou contribuir com um valor de, no mínimo, sei lá, R$50 que eu pudesse comprar alimentos para doação. Eu converti aquilo numa doação, mas a pessoa tem que pagar alguma coisa, nem que seja um mínimo.
Entende? Essa masterclass que eu vou dar, hoje ela é gratuita, vai ficar disponível uma semana. A pessoa que perdeu e quer assistir, ela vai poder assistir, ela vai pagar R$10 e vai assistir a aula. Tem que ter um valor, tem que ter um... E eu tô falando R$10 assim, porque é um valor muito simbólico. Perto do que eu vou entregar, quem me segue sabe que eu entrego muito. Mas é um valor que precisa ser desembolsado para a pessoa assumir um compromisso mínimo, entende? Esse é um processo que vale para qualquer empreender, tá? Beleza, esses são os 6 pontos que o livro traz, as 6 características de um servo, aquele que está com a retidão no coração. Recapitulando, disposição, atentos à necessidade sua e do outro, fazendo o melhor que você pode com aquilo que você tem na mão, dedicação em qualquer tarefa, fidelidade à sua natureza e discrição, tá? Quais são os 4 pontos adicionais que eu quero colocar aqui nessa live? São os 4 compromissos. Gente, eu vou falar uma coisa. Quando eu aprendi esses 4 compromissos, eu já estudava um pouco sobre a visão sistêmica nos atendimentos, né? Eu não sou consteladora, sempre gosto de lembrar isso. Eu estudei a visão sistêmica nos atendimentos terapêuticos com o Dr. Fernando Freitas, que eu estudei isso, né? E aí, quando eu estava estudando com o Dr. Fernando Freitas e eu li esse livro, eu vi que fazia muito sentido agregar os 4 compromissos no meu servir, independente daquilo que eu fizesse. Seja como terapeuta, seja como mentora, seja como boleira, não importa. Não importa. Os 4 compromissos, ele deveria fazer parte do manual de qualquer empresa que presta serviços, que tem pessoas envolvidas, qualquer lugar que tem pessoas envolvidas deveria ter os 4 compromissos. Quais são os 4 compromissos? O primeiro compromisso é: seja impecável com a tua palavra. A impecabilidade da palavra. Quando a gente não é impecável com a nossa palavra, a gente cai numa descrença de si mesmo. Quantas vezes, e ó, eu vou falar, eu tô aqui no meu desafio com a saúde, né? Quantas vezes eu falo, eu vou fazer exercício físico todo dia. E aí, quando eu pulo um dia, ou quando eu não faço, a autocrítica vem com tudo. É a voz da serpente tagarela. Você não vai conseguir. Você sempre fala que vai começar e não vai terminar. Você sempre fala não sei o quê. E as pessoas à nossa volta também têm esse risco. De quando a gente fala algo para alguém, aí os nossos ao redor falam assim, toda vez que você fala que não vai comer doce, você acaba comendo. Essa vozinha, essas pessoas e as vozinhas que vêm na nossa cabeça, faz com que a gente caia em descrédito com a gente mesma. Por isso, o primeiro compromisso é seja impecável com a sua palavra. Falou, faça. Porque isso não é sobre o outro, é primeiro sobre você. Isso tem a ver com fortalecer o guarda-chuva das funções. Isso tem como fortalecer, o objetivo dos 4 compromissos é fortalecer quem você é diante do espelho. As 6 características é de você com você e com o outro. Os 4 compromissos é primeiramente com você. Então, seja impecável com a sua palavra. E no dia que você cair num buraco, eu caio. Seja compassiva com você. Trate-se como você trataria uma criança de 5, 6 anos. Trate você, experimenta tratar você como você trata o outro quando o outro vem te contar um erro. A gente não fica chicoteando o outro. Muitas vezes a gente escuta passivamente, fala, vai passar, se dê uma nova chance. A gente tem tantas palavras lindas para o outro, mas para a gente, desce o reio, né? Então não precisa. Só levanta, sacode a poeira e bola para frente. Então seja impecável com a sua palavra. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal.
não leve nada para o lado pessoal. Nada diz respeito a você, quando vem do outro é dele. E o mesmo também é verdadeiro. Se você está explodindo com outro, como eu já fui uma pessoa bastante explosiva, não é sobre o outro, é sobre você. Entende? E isso é muito desafiador. Minha gente, assim é muito desafiador. Porque o que a gente aprendeu? Anular, projetar ou justificar as nossas emoções. Então nunca é sobre nós. A gente aprendeu isso, né? Que nunca é sobre nós. Alguém é culpado do nosso perrengue, da nossa dor. Mas quando a gente passa a olhar para não levar nada para o lado pessoal, o que vem por trás desse acordo? A autorresponsabilidade. O outro não existe sem você, abençoado. Passa você olhar, bom, o que eu preciso fazer, o que eu preciso mudar para que isso não volte a acontecer. Entende? Então passa, o não leve nada para o lado pessoal, ele vem adicionado com a autorresponsabilidade. Terceiro compromisso, não faça suposições. Esse é um compromisso muito desafiador, mas pensa, é muito desafiador. Porque o compromisso do não faça suposições é aquele compromisso que é assim, eu nem vou fazer a Masterclass porque eu acho que não vai vir ninguém. Eu nem vou fazer um planejamento porque eu acho que eu não vou dar conta de fazer. Eu quero realizar o sonho de viajar. Tipo, lá, teve uma pessoa que respondeu para mim lá nos stories que ela quer ir para Bonito. Perguntei, o que você faria com dinheiro a mais para viajar, né? Ela falou que gosta de viagem. Falei, quem mais gosta de viagem? Em qual lugar você levaria seu bem? Ela colocou Bonito. É um lugar que eu também quero ir. E aí, eu penso, a gente pode pensar assim, nem vou fazer um planejamento, nossa, mas ir para Bonito é muito caro. Olha essas pousadas, olha esses lugares, você olha as fotos de Bonito. Aí quando você começa a fazer suposições, você já tira a sua energia da força de ação. Você já nem consegue fazer um planejamento. E quando faz, não consegue ver o fruto, porque o Bonito tá a X horas de viagem, com X valor envolvido no avião, na pousada, os passeios. Teve um período que eu fiz um orçamento, só para vocês terem uma ideia, assim, né? Fora de temporada, a viagem não fica cara, fica um preço acessível e legal, sei lá, 1.000 e tantos reais. Só que os passeios, tinha passeio lá que ia custar quase que R$1.000 para o casal. Então, eu tive que olhar para aquele lugar e falar, olha, quanto custa eu ir para Bonito e realizar tudo que eu gostaria de fazer lá? Foi assim, a Dani foi para Buenos Aires, assim foi que a gente fez para Buenos Aires. O que a gente quer fazer muito lá? O que a gente não abre mão? Inclusive, quando a gente chegou lá, a gente fez passeio de barco que não estava no programa. Porque teve coisas que a gente viu que não era. Tinha um passeio que a gente queria muito fazer, mas muitas pessoas na cidade dizendo que não era aconselhável, que era perigoso, não sei o que e tal. E aí a gente decidiu ir para o outro. Falou, por que vocês não vão em tal lugar? Mas aí a gente tinha visto pela agência, ia ficar muito caro. Não precisa da agência, vai lá, pega o trem, não sei o quê. Aí a gente foi para o outro. Como que chama, amor, lá onde a gente foi? Eu não lembro. É outra cidade, né? Tigre, no Rio Tigre que a gente foi passear. Aí a gente pegou o trem, que custou tipo centavos de peso. A gente foi lá pro Tigre, passeou de barco. O valor ficou infinitamente mais barato em fazer tudo por conta do que pela agência. Então, assim, tem coisas que a gente precisa colocar um plano. E o Marcel, a gente fez isso. E aí, quanto tempo ao longo do ano, a gente definiu essa viagem um ano antes. Quando a gente casou, em agosto de 2021, eu falei para ele, eu gostaria de ir para a Argentina no ano que vem, na comemoração do nosso aniversário de casamento. A gente fez o plano de um ano. E em janeiro e fevereiro, a gente já estava pagando as passagens e o hotel.
Então, olhar para aquilo que a gente gostaria muito de fazer e fazer uma suposição de que é muito grande, está muito longe, a gente tem que fracionar. Como que a gente come um elefante? Laminando ele, né, minha gente? Cortando em pedacinho. Então, a gente pega aquele sonho grande, traz para a nossa realidade atual e o que eu preciso fazer hoje, com a sementinha que eu tenho que plantar hoje para aquilo virar uma realidade lá na frente. A casa não se faz num passe de mágicas pronta. É tijolo, ó, eu tô aqui com uma parede de tijolo. É tijolo a tijolo, tá? Então, esse é o ponto de não fazer suposições. Tudo é possível. Tudo, absolutamente tudo é possível. Quando você escolhe viver a abundância. Tá, Eva? Eva, escolha viver a sua abundância. E o último ponto desta live, que é o quarto compromisso, que fortalece o seu haste do seu guarda-chuva, é dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor, nem mais nem menos. Napoleão Hill, né, quando esse compromisso do dê sempre o seu melhor, ele diz algo assim, Napoleão Hill. Ele fala de você fazer uma milha extra. É uma das 16 leis do sucesso. Tudo que você vai fazer, eu inclusive lembrei dessa lei em 2 pontos. Dedicação em qualquer tarefa e dê sempre o seu melhor. Napoleão Hill diz que tudo que você vai fazer no seu empreender, que você não só dê o seu melhor, mas dê uma milha extra, dá um passo a mais, dá 10% a mais. Entende? Então, vou dar um exemplo disso. Eu vou fazer a masterclass. Eu gosto de slides. Então, eu sento, não é para fazer... Teve muitas pessoas que já falaram para mim, Luana, você perde tempo fazendo slide e tal, porque você não abre um Word e vai colocando os bullet points lá e você compartilha aquilo. Para mim, fazer um slide bonito, uma apresentação bonita, é dar os 10% a mais, é dar um passo a mais. Deixar um PDF lindo à disposição da pessoa é um passo a mais. Assim como eu fiz com o PDF do alinhamento de expectativa que eu disponibilizei para vocês. Foi uma ferramenta que eu desenvolvi há mais tempo, mas quando eu fui entregar agora para vocês, eu fiz toda a revisão delas e incluí pontos que não tinha no outro. Então, é sempre dê o seu melhor. Sempre dê o seu melhor. Bom, 10 pontos essa live hoje, hein? Ó, 10 pontos, 50 minutos. Posso considerar que eu bati meu recorde. Fez sentido aqui para vocês esses pontos de como servir a vida do seu cliente? Como servir a vida do seu cliente? A Dani, deu muito certo com Buenos Aires. Real, verdade, deu mais que certo. Ai, Dani, conte-me tudo descontaminada, hein? A Giovana pegou as sementes dela aqui. Bom, então, ó, último recadinho aqui é que hoje vai ter a live. A live não é live, gente, eu tô... Não é live, tá? É masterclass lá no Zoom. Não vai ser aqui no Instagram, não vai ser no YouTube, vai ser lá no Zoom, porque lá eu me sinto mais segura para falar coisas que eu tenho vontade de falar, que às vezes eu me contenho aqui, porque o YouTube e o Instagram derrubam a nossa live, né? Hoje tem um compromisso, hoje também tem. Não tem problema, tá? A aula, a Masterclass, vai ficar disponível por uma semana lá no meu YouTube e depois ela vai sair do ar. Então, você sempre vai ter uma semana. Toda segunda-feira, Masterclass às 19 horas. Nessa segunda-feira, hoje, começa e eu vou falar sobre o planejamento e como você usar as datas comemorativas e festivas para fazer um 13º bem gostoso, bem recheado, bem tipo uma grana de verdade, sabe? Aquilo que eu coloquei lá nos meus stories de como fazer, a lição número 1 que eu dei, foi tipo básico do básico. Agora, na Masterclass, eu vou trazer outros contextos mais aprofundados, tá? É a forma 2, é a forma que vai gerar uma renda extra de verdade no final do ano, usando as datas comemorativas e festivas, tá bom?
Então, espero você hoje às 19 horas. Quem quer vir para a Masterclass às 19 horas, vai lá no link da minha bio e entra no grupo VIP do WhatsApp Frutos em Potencial. É por lá que você recebe o link do Zoom para chegar junto na Masterclass. Tá bom? Espero você hoje às 19 horas. Um beijo grande no seu coração e até qualquer hora.